O rombo das bets. Começa agora JBR News. Olá, Rodolfo. Olá, Alexandre. Olá, amigas, amigos. Estamos iniciando nosso conteúdo, chegando ao final de uma semana, com um assunto que está movimentando Brasília. E olha que Brasília está num período, para você que nos ouve e nos vê diariamente, de, podemos dizer, quase paralisia, porque, de fato, as eleições municipais acabam tirando os políticos da cidade, em especial o Congresso Nacional. Claro, a presidência da República está funcionando normalmente, a esplanada dos ministérios também não para, é o governo central do Brasil. Mas o que dá aquele movimento político, que é o Congresso Nacional, está deslocado para os estados e, em especial, os municípios. Mas um assunto não está passando batido não, né, Rodolfo? E a gente vai trazer com detalhes. Rodolfo tem um estudo, inclusive, sobre esse assunto, que é justamente o que eu gosto de falar, a jogatina brasileira. Lembrando a vocês que o Brasil é um país que ele é sui generis em vários aspectos. Um deles é esse. O Brasil tem uma proibição que vem lá dos anos 50, né, Rodolfo Lago, da época do presidente Dutra, que era um presidente que, na verdade, tinha sido um marechal na época dos generais, que não eram de 5 estrelas, eram marechais. Dutra ascendeu à presidência da República, mas com um discurso muito conservador, em especial a sua esposa. Mas isso não vai entrar em detalhes agora. O que interessa é que, naquele momento, o Brasil proibiu os cassinos, ou seja, o jogo era permitido no Brasil. Nós somos o país do jogo do bicho. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe, a cada esquina tem ali um anotador. Agora, isso no Brasil sempre foi da cultura brasileira. O que tem hoje é algo que chama a atenção e assusta pelos números, que são as chamadas apostas bet. Essas apostas que hoje qualquer um de vocês carrega no telefone celular. Qualquer um pode fazer com imensa facilidade. E isso fez com que os números multiplicassem e muito. Rodolfo vai dar os detalhes. Mas antes de passar para o Rodolfo, é importante que você saiba, o presidente Lula, o governo federal já estão preocupados, junto com os parlamentares, do uso indevido que está sendo feito dos programas sociais. Porque jogo é um vício. Quem se acostuma a jogar, quer jogar a qualquer momento, naquela ilusão de que vai estar ganhando. E com isso, muitas vezes no passado, e foi um dos motivos que os cassinos foram fechados, as pessoas perdem casa, perdem propriedades. E hoje em dia estão perdendo justamente os programas sociais, inclusive o Bolsa Família. Não é isso, Rodolfo? Pois é, né? Enfim, como você estava mesmo falando, é sui generis mesmo o Brasil, porque o jogo é proibido desde a década de 50, mas o que não falta no Brasil é jogo, de vários tipos. E aí, essa questão das bets, ela se tornou assustadora, e não há outro termo para designar isso. O senador Omar Aziz pediu ao Banco Central para fazer um levantamento de qual era o impacto das bets no país, né? E a gente vê aí, é muito fácil ver pelos diversos anúncios, patrocínio de times de futebol e tal, como de fato essa coisa está crescendo. Os números são realmente assustadores, para vocês terem uma ideia. As loterias da Caixa Econômica Federal, Mega Sena, Loto, etc., essas todas, arrecadam, segundo o Banco Central, 1,9 bilhão de reais por mês. Aí vamos para os números das bets. Os jogos de azar, as empresas de jogos de azar que estão devidamente cadastradas na classificação nacional de atividades econômicas, ou seja, que se cadastraram lá dizendo, olha, a gente é jogo de azar, movimenta somente 300 milhões de reais por mês. Aí as não cadastradas, ou seja, isso é muito grave, as que não estão cadastradas como jogo, movimentaram 20,8 bilhões de reais por mês. Uau! Então é uma coisa de louco. Segundo o Banco Central, eles fizeram essa estimativa a partir de transferências via Pix. Ou seja, esses números podem ser até maiores do que isso, porque há outras formas de transferência. Mas, enfim, foram 24 milhões de pessoas que apostaram pelo menos uma vez numa bet dessa. Aí vem as coisas que são mais graves e que estão hoje incomodando demais o governo, o Congresso, etc. 5 milhões desses 24 milhões são beneficiários do Bolsa Família. E do Bolsa Família, usando o cartão
cartão do Bolsa Família, porque dá para fazer isso, usando o cartão do Bolsa Família foram transferidos 3 bilhões de reais para empresas Bet. É muito dinheiro. Então, é uma coisa de louco, quer dizer, as pessoas mais carentes do país, que são aquelas que são beneficiárias do Bolsa Família, estão entregando 3 bilhões de reais para empresas que nem cadastradas como empresas de jogo de azar estão. É muito sério, é gravíssimo. É gravíssimo, e tem uma questão que a gente tem que levar em consideração, Rodolfo Lago, do que envolve o jogo no mundo, né? Nós temos, eu acho que o maior exemplo de jogo ou de jogatina oficial são os Estados Unidos, né? Você tem ali Las Vegas, a história que há em torno do jogo nos Estados Unidos, mas é uma história que veio da máfia. A máfia é a maior beneficiada do jogo nos Estados Unidos e grande parte do mundo. E no Brasil não é diferente. Nós sabemos hoje como é que o jogo do bicho se porta no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, mas também em São Paulo e outras capitais. O jogo do bicho é uma máfia brasileira. E grande parte das bets, pelo menos a informação que a polícia já tem, é que parte é controlada pelo jogo do bicho. Ou seja, o jogo do bicho está conseguindo transformar o que era até romanticamente visto numa esquina com um anotador, algo que você coloca no celular, que dá muita facilidade, não tem controle, movimenta bilhões de reais, e o que está por trás, infelizmente, muitas vezes é financiamento de milícias e até de tráfico de armas e de drogas. Pois é, sem dúvida. Esses números aí que espantam tanto, na verdade estão levantando a hipótese de que realmente possa haver fraude nisso, lavagem de dinheiro pelo volume de recursos aí. Será que realmente é tanto dinheiro, é tanta gente que está jogando? Certamente há muita gente jogando, mas aí há esses indícios aí da possibilidade de lavagem de dinheiro, e aí por causa disso, agora o que foi aprovado, está todo mundo aí querendo de alguma forma mudar o que eles mesmos aprovaram, porque, enfim, estão admitindo que subestimaram o tamanho disso quando aprovaram a lei que regulamenta as bets. Isso aí só para a gente, enfim, memorar, né, Alexandre? Esses jogos eles foram autorizados no Brasil no governo Michel Temer. Só que aí, quando isso foi feito, estimava-se uma regulamentação disso em 2 anos, que seria no governo Bolsonaro. Isso não foi feito no governo Bolsonaro, então essa regulamentação veio a ser feita pelo Congresso agora. Só que aí, aparentemente, foi feita de uma forma falha, admitem os próprios parlamentares, e agora há uma grande discussão para, enfim, modificar isso e tornar essa coisa um pouco mais rigorosa. Ô, Rodolfo, o susto dos parlamentares, do governo, de todos nós, se baseia nesses números. São números assustadores, Rodolfo Lago. É aquela história do Brasil sui generis que proíbe o jogo no cassino, mas não proíbe o jogo oficial, que a gente sabe, a própria Caixa Econômica Federal explora. Agora, se a Caixa Econômica, com aquela imensidão de loterias, consegue arrecadar no mês um pouco mais de 1 bilhão, e essas bets, no mesmo período, ainda que tenham as irregulares, mas o número chega a 20 bi, 20 vezes mais, o que já é muito alto, Rodolfo, é algo assustador para qualquer um. Então, de fato, alguma coisa tem que ser feita. Agora, o que nós vamos ter que fazer, Rodolfo, agora, é encerrar nosso conteúdo, porque o reloginho não para de correr, e a gente tem que agradecer não somente por hoje, mas por toda essa semana que você nos acompanha, ouvindo as nossas análises direto de Brasília. É isso aí, gente. E, enfim, convite que é sempre importante para nós aí. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Muito obrigado e até segunda-feira.